Olá, bem-vindos ao programa Artesonando. Que tal você juntar a criançada e fazer alguns brinquedos para eles, você mesmo? Compor alguns jogos, algumas coisas para que as crianças se divirtam, mas mais importante, que eles participem disso. Para fazer esse trabalho aqui, a gente vai usar feltros coloridos. Para esse primeiro, a gente vai usar alguns feltros usando aquelas cores bem vibrantes, bem flúor mesmo, para poder fazer um trabalho bem legal, usando umas cores bem modernas para fazer um jogo que é um jogo até um pouco mais antigo e que a criançada joga muito às vezes com tabuleiros antigos ou com caneta e papel. O que a gente vai precisar está aqui. Feltro, 2 folhas de 40 por 40 aproximadamente, tá? Não precisa ser tão radical. 2 folhas de 40 por 40 que a gente vai cortar juntinhas, iguaizinhas, certo? Sobre elas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai recortar do feltro amarelo-limão e do feltro laranja tiras de aproximadamente 40 centímetros por 3 centímetros aproximadamente. Aqui, ó. 3 centímetros por 40 centímetros aproximadamente. E aí, sobre uma das faces, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, colocando as tiras dessa maneira. E vai prendendo isso com alfinete em uma delas. E com as laranjas, a gente vai cruzando da seguinte maneira. Passa por baixo de uma, por cima da outra. Vai fazendo esse cruzamento de tiras até ficar desse jeitinho aqui, ó. Certo? Fez isso aqui. E por cima da outra tira que a gente tem, que está vazia, a gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Uma para cá. Uma para cá. Deixando mais ou menos um palmo entre essas 2 tiras aqui. Fechadinho, palmo fechado. Outra para cá e outra para cá. Com a tesoura, a gente vai cortar aqui, ó, acertando, deixando bonitinho aqui para ficar tudo da mesma medida. Fez isso aqui, alfineta isso aqui também, e aí você vai fazer o seguinte. Ele está inteirinho com alfinetes, aí eu vou pegar uma linha perlê, que é essa linha aqui de novelinho. Eu peguei um cor rosa bem vibrante também, que é para combinar com o trabalho que a gente vai fazer, certo? A agulha que a gente vai usar é uma agulha número 3, porque eu vou ter que ultrapassar vários pedaços de feltro, eu preciso de uma agulha grossa e que me ultrapasse isso com tranquilidade, tá? É uma agulha grandona e é super boa para trabalhar. Outra coisa, a criançada pode fazer esse trabalho de bordado sem nenhum problema. A partir de 7 anos, a criança pode bordar e isso não é nenhum problema para ela. Aliás, para a criança, esse ponto caseado que a gente vai usar aqui é bem bacana porque desenvolve a coordenação motora e a noção de espaço que você tem entre um pontinho e outro. É bem legal. Para começar o ponto caseado, ele é muito simples, é fácil, é só colocar o nozinho na linha, tira o excesso de linha e aí por baixo, porque você vai ficar escondido, então a gente pode fazer dessa maneira. Eu vou começar aqui por essa esquina, começando dessa maneira aqui, ó. Coloco a agulha aqui por baixo para pegar. Eu volto no mesmo lugar onde eu comecei o ponto. Antes de fechar isso aqui, eu passo aqui no centro dessa alcinha aqui. Oh, Jesus! Passo por aqui e dou uma puxadinha aqui. Eu passo mais uma vez a agulha aqui no meio e seguro esse ponto para evitar que ele sambe. Segurei, aí eu vou começar o bordado para esse lado de cá. Então eu venho para cá, pego o azul e o laranja. Antes de fechar, eu passo aqui no meio e ele volta aqui para o mesmo lugar. Continuo fazendo o ponto em direção à esquina superior ali do laranja. Uma coisa bacana também é o seguinte, você vai pegar sempre o fio, puxar o fio
na direção que você deu o ponto. Dá pra ver aí? É que laranja aqui é forte, né? Você vem aqui e puxa sempre a linha na direção que foi dado o ponto. Eu queria ter lá em cima na esquina para poder fazer esse detalhe, que é um detalhe bacana assim para quem quer fazer o ponto caseado direito. Tá? Passa sempre no centro e puxa em direção ao bordado. Aí eu cheguei aqui, ó, nessa esquininha. Eu vou dar um ponto. E eu quero fazer esse acabamento aqui ficar bonito. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto, enfiar na esquininha aqui e voltar no mesmo último ponto que foi dado ali, tá? Quando eu volto para ele, eu faço um acabamento bem bacana, porque ele fica bem acabadinho aqui o ponto, ó. Vou puxar aqui e ele vai fazer esse desenho da curvinha dessa esquina aqui. Deu para ver? E aí depois eu vou e faço de novo no mesmo lugar que foi dado o ponto para fazer a finalização desse acabamento aqui. Então eu dou 3 pontos no mesmo buraco. Isso vai dar um acabamento bem bacana, principalmente se você quer oferecer isso para alguém, seja para vender ou para dar de presente. Combinado? Você vai fazer o bordado no ponto caseado em volta de todas as tiras. O centro não precisa se preocupar, porque elas estão tensionadas, então elas não vão escapar. Você vai fazer nesse aqui e vai fazer nesse aqui também, ó, que é o tabuleiro do jogo da velha. Agora, atenção aqui, entendeu? Vem aqui bem pertinho para eu mostrar que na esquina, a história lá de fazer 3 pontos no mesmo buraquinho faz com que ele fique com esse desenho aqui, que parece um pé de galinha. Tá vendo? Ao contrário, a mesma coisa quando tiver essa outra esquininha aqui, ó, você vai ver que são 3 pontos no mesmo lugar, mas o mesmo lugar está do lado de fora, porque ela é uma esquina ao contrário da de cima. Tá? Então você sempre vai ter esse acabamento bonitinho em pé de galinha para fazer os acabamentos nas esquinas. É só você colocar o pontinho sempre no mesmo lugar. Feito esse bordado inteiro, você vai juntar as 2 folhas, tanto a do jogo da velha quanto do tabuleiro de damas, e vai fazer um ponto de alinhavo para juntar os dois. Não precisa colocar nada no meio, nem fibra sintética, nem manta acrílica, nem papelão, nem nada. É só você pegar e deixar isso aqui molinho, porque aí você pode até, de repente, enrolar isso aqui e guardar e levar para algum lugar. Só que aí você pensa, como é que você vai jogar essa brincadeira, né? Então você vai pegar aqui, ó, pedacinhos de feltro de cores, 2 cores diferentes, para fazer o jogo de dama. Aí sim, você vai fazer um quadradinho de 2 por 2, que vai ser recheado com fibra sintética. Agora, para jogar o jogo da velha, para ficar mais legal, ao invés de você usar isso aqui, fica meio sem graça, a ideia é você fazer, ó, uma ameba, aqui, ó, deixar sobre o branco para você ver bem o desenho da ameba. Uma ameba, ou um ovo frito sem a gema, só que é um ovo cor-de-rosa. E o X, fazer de um desenho meio engraçado, assim, ó, não precisa fazer um X certinho. Divirta-se, deixa a criançada desenhar isso junto com você, vê a sugestão que eles vão dar para poder fazer essa brincadeira. E aí sim, cada um vai jogando do jeito que achar melhor, né? Aí você vai lá e se diverte com a criançada fazendo esse joguinho aqui, para ver quem é que vai ganhar o jogo da velha. Eu nunca joguei jogo da velha comigo mesmo, mas divirta-se com isso. É um jogo super fácil de fazer, super simples, um tabuleiro gostoso. Você escolhe as cores, as crianças escolhem os formatos, que maneira fazer isso e vai se divertir. Se quer outras ideias feitas com feltro para se divertir com a criançada, espera um minutinho só, que eu já vou te mostrar algumas coisas bem legais. E se você pegar os bonés que estão lá caidinhos, velhinhos, que estão aí na sua casa, que ninguém mais usa, você não sabe o que fazer com eles, e transformar esses bonés numa coisa divertida para a criançada. É só você usar o feltro, cola quente e tinta preta para fazer os detalhes de acabamento. Veja bem o que você pode fazer. Que tal você pegar um boné, recortar asinhas de morcego, colar com cola quente, colocar aqui as orelhinhas do morcego,
Para fazer o olhinho, a gente vai usar um recorte branco aqui, como se fosse o olho, e aqui no meio você pode usar ou a tinta dimensional ou aquela canetinha marcadora de texto, sabe aquela preta de retroprojetor? Também funciona. Aqui na frente, 2 dentinhos, porque todo morcego tem dentinhos, certo? E aí você faz esse morcegote para poder brincar. Outra coisa legal também, usando o boné ao contrário. Faz aqui uma crista, o olhinho, com essa pálpebra cor-de-rosa, isso dá uma cara meio de galinha apaixonada, tá vendo? Por causa de você ver direito. Ó. E o bico, ele só é um pedaço de feltro aqui, ó, recortado, tá vendo aqui? E colado aqui com cola quente, e o bico tá colado aqui sobre essa parte aqui do boné, tá vendo? Então você faz isso para a criançada usar ao contrário mesmo. Esse aqui é para fazer um pato, só que aí como o pato já tem aquele bico quadradinho, ó, então você usa a própria aba do boné como o bico do pato, uma linguinha aqui vermelha, e aí aqui os olhinhos, e também colocar um topete para o pato, para ele ficar um pato bacana aí, legal, certo? Para fazer também o boné ao contrário, de uma outra maneira que fica bem bacaninha também, você fazer uma vaca, ó. Então tem o chifrinho da vaca aqui assim, as orelhinhas. Aqui o focinho cobre aquele detalhezinho de ajuste do boné. Ou um cachorro também psicodélico, que você pode fazer aqui as orelhas. E aí aqui, ó, na aba, tem um fuxico de feltro recheado com fibra sintética para fazer um focinho fofinho. Como era azul o boné e eu queria fazer um cachorro, então eu peguei essas bolinhas coloridas de feltro também, para deixar um cachorro engraçado, um cachorro meio fora do padrão. E esse aqui, uma arara, também usando o boné ao contrário, para cobrir o negócio aqui de ajuste, com o bico, mesmo bico ali da galinha. E aí, para ficar bem legal, tá? Quem sabe, aqui ó, as asinhas ficam aqui, cobrindo a orelha. Aqui tem esse penachinho aqui da arara, o bico, olhinhos sempre muito fáceis de fazer com o branco e a canetinha. E aí você tem aí uma coleção de bonés para fazer a criançada se divertir e você se divertir também bastante com isso. Outra coisa que é bacana também, a gente fez aqui esse tabuleiro, certo? Mas aí você pode usar isso aqui como uma brincadeira para eles. Uma coisa que talvez você não saiba é que o feltro tem estática, ele gruda ele sobre ele mesmo. Então às vezes a pessoa acha que precisa colocar um velcro, colocar um pontinho, uma fita crepe, não precisa. O feltro tem uma estática, ele segura sozinho ali. Esses fantochinhos que tem aqui, eles são feitos de uma maneira muito simples, que você pode fazer também em casa, sem precisar de muito molde, de muita onda também. Tá vendo aqui a mãe? Pode ser a avó também, se você quiser. Olha só, você tem aqui o cabelo que é colocado sobre. A roupa, a mesma coisa. Então o fantoche, ele é apenas um dedo de cor salmão aqui, esse rosa clarinho, ou pode ser da cor que você quiser, pode ser amarelo, vermelho, marrom, o que você achar bacana. É só com o próprio dedo você faz o molde, tá vendo? Cria em animais, dragões, sei lá, dinossauros. Você pode inventar um monte de coisa a partir de um molde muito simples. E brincar com essa coisa da estática do feltro. Faz um panosão de feltro, lembra que a gente fez um outro painel enorme, todo feito com feltro, que era uma paisagem enorme? Vou pedir para pega aquele painel, por favor, para mim, que a gente já mostra em cima dele, que fica mais fácil. Esse mesmo, isso, esse, dá. Aí, esse aqui, ó. Esse painel aqui, lembra que a gente fez? Fizemos esse painel aqui, ensinamos, falamos sobre ele, alguns programas atrás, não viu? Clica no link, você vai ver esse painel aqui que a gente fez. Olha só, eu tenho um personagem com cachorro. Eu quero colocar esse cachorro que é só o topo daquele personagem que a gente falou aqui, tá? Vem aqui e você coloca ele sobre o painel. Não tem cola, não tem alfinete, não tem nada. Então, prepare-se para férias, para feriado, aproveita dias de chuva, dias que não tem o que fazer, junta a criançada e faz a turma trabalhar. Reúne todo mundo para trabalhar, fazer alguma coisa bacana, diferente. E transforme a vida do seu filho também colocando coisas coloridas na vida dele, diversão e criatividade. Isso é o mais importante de tudo. Tem alguma ideia bacana? Manda pra gente, ideia@programaartesanando.com.br. E aproveita também para curtir a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Inscreva-se no canal, diga se você gostou do vídeo, informe a gente para a gente poder melhorar sempre, para a gente poder transformar esse programa e ele sempre ter a sua cara.
Esse é o Artesonando, tentando divertir você através do faça você mesmo. Vem com a gente!